Olá e bem-vindos ao Commodities Corner. O petróleo subiu mais de 3% e o Brent Cru atingiu a máxima de 2015 até o momento, ficando acima de $63 por barril, após o ministro do petróleo do Irã ter sugerido um corte da produção de 5%. Nosso convidado de hoje, para falarmos sobre o futuro da commodity, é Jubril Karim, do Ecobank. Bem-vindo. Os dados do PIB de Israel atingiram 1,7, ultrapassando a estimativa de 1,65. O país se beneficiou do impacto que a flutuação dos preços do petróleo teve sobre os pequenos produtores do Oriente Médio? Eu acredito que pequenos produtores como Israel tenham se beneficiado dos preços mais baixos do petróleo e a expectativa é de que isso continue. As refinarias do país têm registrado melhoria constante em seus desempenhos financeiros, mesmo com a queda contínua dos preços do petróleo, especialmente durante o quarto trimestre de 2014. É muito provável que esse também seja o caso em 2015. No primeiro trimestre desse ano, provavelmente veremos um aumento no desempenho das refinarias de petróleo do país. E no segundo trimestre, o governo parece estar usando a oportunidade para privatizar alguns desses ativos relacionados ao petróleo, que também poderiam impulsionar o investimento estrangeiro no país. Nesse sentido, a queda dos preços do petróleo para países como Israel foi positiva, e isso se refletiu no PIB do país. O ministro do petróleo do Irã sugeriu uma redução da produção de pelo menos 5% para estimular os preços. Você acredita que essa meta seja realista? Quais são os riscos de uma redução da produção? A redução da produção de petróleo dos países da OPEP teria um impacto significativo. Atualmente, a oferta existente no mercado é estimada em 30 milhões de barris por dia. Portanto, essa redução seria um corte de cerca de 1,5 milhão de barris por dia. E isso, essencialmente, eliminaria todo o excesso de oferta no mercado. Ao passo que essa medida seria positiva, o problema é como alcançá-la, porque para um corte como esse, é preciso que países como a Arábia Saudita, os Estados Unidos, a Rússia, o Iraque e o México concordem. No momento, esse acordo não parece ser muito realista, pois apesar da queda dos preços, a Arábia Saudita não vai cortar a produção. A participação no mercado de petróleo parece ser muito mais importante para esses países do que um aumento dos preços. Nesse sentido, apesar de essa potencial redução representar um impacto significativo, os métodos para alcançá-la são o maior desafio para esses países produtores de petróleo. Se houver um corte de cerca de 5%, minha expectativa é de que os preços do petróleo subam para a faixa entre 75 e 80 dólares. Mas, como eu mencionei, o maior problema é chegar a um acordo sobre esse corte. Como o acordo entre a Rússia e o Irã, que inclui a compra pela Rússia de até 500 mil barris de petróleo iraniano por dia, influencia o futuro da commodity? Esse acordo também contribui para o aumento da oferta no mercado com essa adição de 500 mil barris que o Irã exportará para a Rússia. Isso significa que a Rússia terá mais 500 mil barris de petróleo iraniano para exportação, o que agrava o excesso de oferta de petróleo no mercado. A exportação de 500 mil barris por dia do Irã para a Rússia significa que os cerca de 30 milhões de barris estimados em petroleiros offshore no Irã poderiam ser escoados, permitindo que o país aumente a produção e continue estocando os petroleiros. Em caso de uma eventual suspensão das sanções impostas ao país pelos Estados Unidos e União Europeia.
anticipation of lifting of the EU and US ban sanctions eventually. Nesse sentido, isso contribui para o excesso da oferta no mercado. That's the way I see it. Considerando isso, qual é a sua previsão para o petróleo no curto, médio e longo prazo? We continue to affect prices. As tensões geopolíticas continuarão a afetar os preços, Saudi Arabia impact como os eventos no Iêmen e na Arábia Saudita. continue. We might Isso deve empurrar os preços do petróleo para cima no curto prazo. drive oil price. Mas a tendência baixista deve continuar por causa da produção de petróleo shale nos Estados Unidos The various e também por causa da manutenção da produção dos países da OPEP, information especialmente da Arábia Saudita. and production are still coming from US OPEC members, most especially Saudi Arabia. Nós esperamos que até o final de 2016, se o acordo entre o Irã e os Estados Unidos for alcançado, até o final de junho, as exportações para a União Europeia e para os Estados Unidos se normalizem, apesar de esperarmos que os preços subam no longo prazo. We might see Iran being allowed to export its crude to EU and US. As expectativas não são tão altas como no início de 2014. We expect prices to come up. The long-term expectations. Nossa expectativa é de crise por 2 ou 3 anos com preços de cerca de $80 por barril. 2 to 3 years price outlook of about $80 per barrel. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos com mais uma edição do Commodities Corner na semana que vem. Até mais!